Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus. Mais uma vez, nessa casa bendita, nesse lugar, nesse recanto de paz e de amor, que está aberto todas as segundas e quintas-feiras pelas reuniões públicas e palestras para te receber com muito carinho. Mais uma vez, nós estamos aqui para falar do Evangelho. E o Evangelho nos traz sempre uma palavra aonde nós nos encaixamos. Porque é muito difícil as palavras de Jesus não se encaixar nas nossas vidas. Basta que nós prestemos atenção para que essas palavras caiam fundo em nossos corações. E aí nós vamos analisar o que é melhor. E hoje, a lição de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Chico, e a lição é de Emmanuel, como sempre. E Paulo escreve, a lição se chama Contentar-se. E Paulo escreve na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11, o seguinte: não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E Emmanuel nos explica essa passagem do Evangelho. A vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na Terra. A vida simples, condição da felicidade relativa que o planeta pode oferecer, foi esquecida pela generalidade dos homens. Esmagadora percentagem das súplicas terrestres não consegue avançar além do seu acanhado âmbito de origem. Pedem-se a Deus absurdos estranhos. Raras pessoas se contentam com o material recebido para a solução das suas necessidades. Raríssimas pedem apenas o pão de cada dia, como símbolo das aquisições indispensáveis. O homem incoerente não procura saber se possui o menos para a vida eterna, porque está sempre ansioso pelo mais nas possibilidades transitórias. Geralmente permanece absorvido pelos interesses perecíveis e insaciado. Inquieto sob o tormento angustioso da desmedida ambição. Na corrida louca para o imediatismo, esquece as oportunidades que lhe pertencem. Abandona o material que lhe foi concedido para a evolução própria e atira-se a aventuras de consequências imprevisíveis em face do seu futuro infinito. Se já compreendes tuas responsabilidades com Cristo, examina a essência dos seus desejos mais íntimos. Lembra-te de que Paulo de Tarso, o apóstolo chamado por Jesus para a disseminação da verdade divina entre os homens, foi obrigado a aprender a contentar-se com o que possuía, penetrando o caminho de disciplinas acerbas. Estarás acaso esperando que alguém realize semelhante aprendizado por ti? Emmanuel, ele traz aqui
que nós vivemos à procura sempre de facilidades, principalmente monetárias, principalmente para aquisição sempre mais. Mas nós esquecemos que tudo que aqui nós temos ficará aqui. E por que não viver mais simplesmente possível, mais em paz com a nossa mente? Nós sempre queremos mais. Ninguém quer sair da onde está, num status, para viver mais simplesmente, para viver mais calmamente, para viver mais as coisas do Espírito, porque é a única coisa que daqui levaremos. Nós vemos muito mesmo as pessoas tão angustiadas, tão fazendo tratamentos de ansiedade, fazendo tratamentos de depressão, porque não conseguem materialmente aquilo que almejaram. Lembre-se que Deus deu aquilo que nós precisamos para caminharmos. E nós muitas vezes nos perdemos na jornada porque nós queremos mais. E muitas vezes, quando nós chegamos a um patamar da vida onde nós queremos o sossego, o amparo, nós não teremos. Porque muitas vezes aquilo que vamos deixar geram brigas, geram discussões, geram discórdia. E aonde nos perturbaremos por ambições que nós tivemos antes, pela ganância de ter sempre mais. Lembrarmos sempre que Deus nos dá o que é necessário. E aí nós lembramos o Evangelho, que ele disse que os pássaros não plantam nem fiam, mas Deus lhe dá na natureza tudo aquilo que eles necessitam. Ninguém vai viver por isso sem ambições, mas as ambições desmedidas vão trazer para nós mais sofrimento. Pode ser que nós não percebamos isso, mas nós sofremos para obter. Sofremos por aquilo que ainda não temos. E sofreremos depois porque temos demais. Porque quando nós precisarmos acalmarmos, não poderemos. Teremos quem queira tomar conta das nossas coisas. E é natural que isso se faça. Porque nada que nós temos aqui ficará conosco. Tudo passará em outras mãos. E se nós, hoje, lembrarmos disso, nós vamos brigar menos para ter, mas para ser melhores, através dos ensinamentos de Jesus, através
dessa conquista espiritual que nós devemos ter para sermos melhores. Porque é só isso que vamos levar conosco e também vamos deixar para aqueles que amamos. Através da nossa conduta, através da nossa palavra, através da nossa fé, através de tudo aquilo que a conquista espiritual nos dá. A tranquilidade de darmos aquilo que temos de melhor, aquilo que nós passamos para frente e que aquilo vai fazer, vai progredir, vai semeando em outras mentes, em outros corações, sentimentos. Isso é que nós devemos fazer. Por isso que essa lição diz de contentar-se com o que a gente tem, porque Deus nos dá exatamente o que precisamos. E Jesus colabora conosco, nos dando a paz que tanto precisamos. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja e nos ilumine, que derrame sobre nós as suas bênçãos, para que nós termos a condição de sabermos sempre que o que nós vamos levar daqui é o que somos, não o que temos. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.